Agora, vamos para a nossa aula de História. Livro de História em mãos. Vamos colocar na página 108. Página 108, o tempo, os fatos e as fontes históricas. Tudo isso faz parte da nossa história. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Todos nós temos uma história para contar. Por quê? Porque a história é desde o nosso nascimento até os dias de hoje e tudo que aconteceu no nosso passado, com os nossos antepassados, né, faz parte da nossa história. Por isso devemos aproveitar bastante o presente. Por quê? Porque tudo isso será lembrado fazendo parte da nossa história. Viva o seu presente, tá bom? Aproveite bastante. Por quê? Porque ficarão somente lembranças. Voltando aqui no livro, história é a ciência que baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Ela analisa o passado dos homens, sua forma de viver e a sua relação com os demais. Estuda o que aconteceu em tempos anteriores e, com isso, interfere no tempo presente. Quando falamos em tempo na história, estamos nos referindo a períodos, épocas, eras, fases. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história organizados pelos historiadores que facilitam o estudo. Então, o tempo, ele passa assim, ó, rapidinho, né? E através do tempo que vai passando, a gente vai contando a história, né? Vai acontecendo os fatos no nosso meio e esses fatos viram o quê? Viram história. Que muita gente conta aí, né? As histórias que o vovô e a vovó contam, que aconteceram lá no passado. A história que aconteceu também no Brasil colônia, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas, eles estavam já ocupando essa terra. Então, muita coisa já aconteceu através do tempo e que faz parte da nossa história. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a determinado grupo de pessoas. Para exemplificar, podemos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil, que foi um fato importante para toda uma nação e que mudou significativamente um período histórico de Brasil colônia para Brasil império. Já o nascimento de um irmãozinho é um fato histórico mais importante para a família, do qual o bebê faz parte, porém não é um acontecimento importante para toda uma nação. Então, tem acontecimentos que é importante para todo mundo, como é o caso da independência do Brasil, né, que foi algo bom para todo mundo. O Brasil se tornou independente, né? E tem fatos que só vai ser bom para você, para sua família, né? No caso aí do nascimento do irmãozinho, a família vai ficar muito feliz, tá? Então é algo particular seu, é uma história aí que vai fazer parte da sua vida, mas dos seus familiares, né? Não vai ser algo de uma população em geral. Então, existem esses dois tipos de acontecimentos. Acontecimentos que vai abranger toda uma população, muita gente, e acontecimentos que vai abranger somente a sua família, mas que faz parte da sua história. Historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações, a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Ele se baseia em registros escritos, sonoros, orais, etc.,
conhecidos por fontes históricas. O historiador, ele vai contar a história, né, seja do nosso país, ou seja de algum lugar, através das fontes históricas. E essas fontes históricas, né, elas podem ser de fontes históricas de documentos, através de documentos, registros, né, através aqui de uma fita, tá vendo aqui, ó, essa fita aqui era bastante utilizada antigamente, faz parte do nosso passado. Então aqui a gente ouvia uma música através dessa fita aqui que a gente colocava no som, tá? Através de mapas, a máquina de datilografia, né, que hoje a gente usa o computador, mas quando não tinha computador era bastante usada a máquina de datilografia, tá? O pergaminho, tá? Que é um tipo de papel que era bastante utilizado ali nas escritas dos documentos, tá? Aqui nós temos aqui objeto arqueológico, né? No caso aqui, nós temos aqui a imagem de um animal, tá? Então, também retrata também, né, o que aconteceu na nossa história, os animais, né, que passaram na nossa história através dos seus fósseis, tá? Aqui nós temos uma câmera, tá? É claro que hoje, com o uso da tecnologia, as câmeras são bem modernas, tá? Mas assim, começou lá atrás, né, com uma câmera nesse estilo. Aqui nós temos um outro tipo de câmera, tá? Então, isso daqui tudo são fontes históricas que o historiador usa para contar a história que aconteceu no nosso passado. Isso daqui vai abranger toda a população, todo mundo, tá? São fatos que aconteceram, são objetos que foram utilizados aí no nosso passado, que faz parte da nossa história, que com o tempo foi o quê? Foi mudando, né? A tecnologia foi avançando, foi mudando-se os objetos. Mas é muito interessante a gente ir visitar os museus, né? Tem muita gente aí que tem esses objetos guardados também nos seus lares, tá? Página 109, vamos continuar a leitura. Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados, é preciso tentar reconstruí-los com as fontes históricas disponíveis. Para reconstruir e compreender a história, é preciso pesquisar as informações contidas nas fontes históricas, como documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Todo e qualquer documento, textos de épocas e atuais, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, letras de músicas, literatura, manifestos, relatos de viajante, panfletos, caricaturas, fotos, livros, vídeos, filmes, charge, etc., é uma fonte histórica porque, de alguma forma, registra o que se produziu numa determinada época. Então, esses documentos aqui, né, tudo isso daqui faz parte de uma fonte histórica. Por quê? Porque tudo aqui está relacionado ao nosso passado, tá? Então, se a gente pega uma foto antiga, né, aquela foto vai contar a história, né, daquela pessoa, né, daquela imagem que está naquela foto que aconteceu no passado, tá? Assim é uma pintura de um quadro, tá? Assim é a letra de uma música, tá? Então, são documentos, né, que nós guardamos para contar para a geração futura. Objetos arqueológicos, como roupas, utensílios, equipamentos, talheres e outros, são fontes históricas porque trazem informações de como era o cotidiano das pessoas. Então, aqui nós temos um fóssil de dinossauro, tá? Então, objetos arqueológicos são objetos, tá, que as pessoas utilizavam naquela época. E aí, é claro que houve mudança, igual roupa. As roupas de antigamente era de um jeito, hoje é de um outro jeito.
Utensílios, os utensílios também, né? Então, no passado, eles utilizavam determinados utensílios, né? Com a modernização aí foram modernizando os utensílios também domésticos, tá? Igual hoje nós temos a panela elétrica, que você pode carregar ela para onde você quiser, né? Onde tem energia, para você fazer a sua comida. Então, são equipamentos, né, que foram modernizados com o tempo. As coleções são conjuntos de exemplares que carregam valor histórico, como as pinturas, os jornais, as revistas, as fotos, etc. Pintura de Debrecht. Então, aqui nós temos uma pintura. Então, a gente vê vários quadros aí de vários artistas que foram pintando, que também retratam um tipo de história, né? História que já aconteceu, seja no passado, seja também uma história que está se formando agora no presente. Jornais, revistas, tá? Tudo isso são fontes históricas que também retratam alguma parte da nossa história. A tradição oral corresponde aos depoimentos e ao conhecimento que é passado de geração em geração. E assim são construídos os fatos históricos de um povo. Então, a tradição oral é quando a gente conta o que aconteceu no passado, tá? É igual quando a vovó, o vovô conta, né? Como que era a época deles, como que era a escola na época deles, tá? Como que eles viviam, né, nas fazendas, porque muitos dos vovôs e das vovós, eles vieram das fazendas, né, da zona rural, como que eram lá, como que era o trabalho naquela época. Então, eles passam, né, essa história pra gente contando. Então, nós chamamos de tradição oral. Então, nós temos aí, dentro das fontes históricas, nós temos fontes históricas visuais, que a gente pode ver, tá? Ver como fotografia, pinturas, desenhos, cartões postais. Então, isso tudo eu posso ver, né? E imaginar na minha cabeça como que era o passado, tá? Nós temos aí também, dentro das fontes históricas escritas, tá? Então, foram registros que as pessoas fizeram no passado, através de cédulas. Então, a gente já conheceu aí o dinheiro, né? O dinheiro que circulava no passado. Hoje nós temos o real, mas teve o cruzeiro, teve o cruzado, né? Teve a moeda. Então, não só através de cédulas, através também do diário, tá? Então, muitas pessoas escreviam no diário, né? As mulheres, elas escreviam muito no diário. Então, deixavam ali muita história contada por elas que aconteceu no passado, tá bom? As leis escritas, tá? Nós também temos aqui fontes históricas orais, né? Que são passado aí de geração para geração as histórias que é contada, né? Através de cantigas, lendas, entrevistas, né? Pessoas que recontam essa história. Nós também temos as fontes históricas, cultura material, né? Material é aquilo que eu posso pegar, é um objeto, como brinquedos, móveis. Então, tem muitos móveis aí que eram usados antigamente, tá? Vestimentas, que são as roupas que as pessoas usavam, né? Então, muita coisa foi modernizando e foi mudando, tá? Mas tem muita gente aí que guarda muita coisa material aí do nosso passado. Então, fontes históricas são vestígios produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usados pelos historiadores para construir um conhecimento sobre a história, tá? Então, o historiador, ele vai recontar a história que aconteceu no nosso passado através das fontes históricas, que podem ser visuais, escritas, orais ou material. Vamos para as atividades fazer a correção. Então, nós já respondemos essas atividades, começando na página 110. Explique a importância do tempo para a história. Por que o tempo ele é importante para a nossa história?
Porque através do tempo eu vou recontar o que aconteceu no passado, tá? Então, vamos escrever o seguinte: o tempo é fundamental, o tempo é fundamental para o estudo da história. Isso, o tempo é fundamental para o estudo da história, pois ele estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente, Isso. Então, né, a importância do tempo para a história é muito importante, né? Porque vai recontar ali tudo o que aconteceu no nosso passado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa letra para ficar melhor. Isso. Bom, número 2. O que você entende por tempo histórico? Então, aqui você vai colocar a resposta pessoal sua, tá? Será que é o tempo que acontece lá no que aconteceu no nosso passado? Quando a gente fala histórico, vem de história. 3. Marca um X na alternativa incorreta. Então, vai marcar o X na alternativa errada. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos históricos? Sim. Então, se eu quero pesquisar alguma coisa que aconteceu lá no passado, né, eu vou me recorrer aos períodos históricos, porque aconteceram por períodos os acontecimentos no nosso passado. Os fatos são organizados pelos historiadores, respeitando o tempo em que aconteceram? Só um pouquinho que o telefone tocou. Calma, gente. Bom, aqui, na verdade, né, é uma frase correta. Por quê? Porque os fatos, né, eles são organizados, sim, pelos historiadores, por quem contam a história e respeitam-se, né, a ordem de acontecimento da história, né, do que aconteceu. O historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos? Sim, né? Então, o historiador, ele que vai reunir todas essas ferramentas, tá? Ele que vai contar, ele que vai pesquisar informações do que aconteceu no passado para recontar para as pessoas. O historiador se baseia em registros escritos, sonoros, orais, etc., conhecidos por fontes? Sim. Então, é através desses registros, né, que os historiadores contam a história do nosso passado. Os documentos não possuem muita importância para o estudo dos fatos históricos? Erradíssima essa frase, né? Os documentos, eles têm muita importância. Por quê? Porque muita coisa teve o seu registro no passado, foi registrado, tá? Como a escrita, né, nos pergaminhos, as cartas, tá? As escritas no diário, tá bom? Né? As fotos, né? As pinturas. Então, tudo isso faz parte dos documentos, tá? Então, marcar o X aqui, ó. Essa última frase, ela está incorreta, ela está errada. Página 111, observa a imagem. Então, aqui nós temos um dinossauro, tá? Dinossauro aqui. Não tivemos a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas, né, devido aí às fontes históricas, tá?
eles existiram sim no nosso passado. Você sabe a qual período da história se refere a imagem acima? Essa imagem acima aqui se refere ao período de quê? Da era do dinossauro, né? Então, a gente não tem aqui, né, um ano que foi. A gente sabe que ocorreu no passado, tá? Então, refere-se à era do dinossauro. Então, através de objetos arqueológicos, né, dos fósseis dos dinossauros que foram encontrados aí no passado, comprova que houve a existência deles aí no nosso mundo. Da época em que você era bebê aos dias atuais, muitos dos seus hábitos mudaram. Quando você era bebê, você tinha um hábito de mamar na mamadeira, mamar na mamãe, fazer xixi na fralda. Quem dava banho em você? A mamãe dava o banho, tá? Então, você tinha alguns hábitos. Quando você foi crescendo, esses hábitos mudaram. Hoje você toma banho sozinho, veste roupa sozinho, né? Coloca sua comida, tá? Então, muita coisa mudou nos seus hábitos, não mudou? Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Com certeza sim, né? Porque na idade que vocês estão, todo mundo aí já dá conta de ser independente aí nesses hábitos de comer, de tomar banho, de vestir roupa, tá? Então, sim. E aí você vai escrever alguns desses hábitos. Eu vou colocar alguns aqui, mas pode ser que você não tenha colocado estes, tá? Vou colocar tomar banho. Então, vocês já conseguem tomar banho sozinho, né? Comer. Então, todo mundo ali já come sozinho, não precisa da mamãe pôr a comidinha na boca, tá? Ir ao banheiro. Então, vou colocar esses 3 aqui, tá bom? Então, são hábitos que você consegue fazer independentemente, sozinho. Página 112, número 6. Escreva fatos históricos importantes para sua família em cada um dos anos apresentados. Se possível, imprima e leve para a escola imagens que registram os acontecimentos escolhidos. Então, aqui você vai escrever, neste ano, o que aconteceu neste ano importante para você, para a sua família, neste ano? Todos vacinaram aqui em casa, foi algo importante, né, que aconteceu, tá? Estou dando um exemplo, tá bom? Há 2 anos atrás, você vai colocar aqui o que aconteceu de importante. Há 8 anos e há 10 anos, tá? Então, aqui você vai escrever aqui algum fato importante para a sua família, né, que aconteceu para a sua família. Então, cada um vai relembrar aí, voltar ao passado, tá? Junto com a família para ver o que foi de importante que aconteceu, tá? Pesquise junto com sua turma acontecimentos históricos importantes para vocês. Se possível, escreva sobre esses acontecimentos, tá? O que aconteceu, onde aconteceu, por que esse acontecimento é importante para vocês. Bom, aqui também é resposta pessoal, tá? O que aconteceu de importante para você? Então, cada um vai falar o seu, aí lá na sala a gente deixa cada um falar a sua opinião que escreveu, tá?
Mas todo mundo aí já respondeu em casa, é o que aconteceu com você de importante. Onde aconteceu? Que lugar que aconteceu, tá? Com quem aconteceu? Com quem você estava? Quando que aconteceu? Que ano que aconteceu? Se foi esse ano, se foi ano passado? E por que que esse acontecimento é importante para vocês, tá bom? Página 113. Escreva exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas para reconstruir a sua própria história. Então, um documento que seja fonte histórica. Documento pode ser o quê? Certidão de nascimento, né? Então, certidão de nascimento é um registro, né, do que aconteceu no passado, né? De quando aquela pessoa nasceu, quantos anos ela tem, tá? É um registro ali, o documento, que é a certidão de nascimento, tá? Pode ser só a certidão de nascimento? Não, né? Pode ser o quê? Diário também, é o que eu escrevo, diário, tá? Pode ser foto, tá? Quando eu vejo a foto, tá bom? Eu relembro ali coisas que aconteceram no passado. Bom, cada um vai colocar aí a sua fonte histórica. Objeto arqueológico. Então, eu vou colocar aqui o fóssil, né? Fóssil, que é ali o esqueleto, né? Seja de animais, seja de pessoas também, tá? Podemos colocar também máquina de datilografia, é um objeto, né? Máquina de datilografia é um objeto arqueológico, né? Utilizado antigamente. E existem vários outros. Coleções de figurinhas, então vou colocar aqui figuras, né? Coleções de cartões, depoimento, né, já é oralmente, tá? É uma fonte histórica oralmente. Então, esse depoimento é passado de como? O depoimento do meu pai, da minha mãe, tá? Então, vou colocar aqui, ó, dos meus pais, avós, né? Ou avó. Vou colocar aqui avô ou avós, né? Existem vários avós, né? A gente tem dois, né? Temos o pai do papai e o pai da mamãe. Temos a mãe da mamãe e a mãe do papai, tá? Então, vou colocar aqui avô. É passado ali de geração para geração esses depoimentos. Quem cuida de você também, tá? Então, de quem cuida de mim. Isso. Bom, número 9. Observe as imagens das fontes históricas e classifique se são documentos, objetos arqueológicos, coleções ou tradição oral. Aqui nós temos aqui a imagem de um pergaminho aqui, até de um elemento aqui, né, uma folha que foi escrita. Então, isso aqui é um documento, tá? Documento. Depois nós temos aqui um telefone, tá? Então, esse telefone aqui é um telefone antigo. Então, ele entra nos objetos arqueológicos. Objetos arqueológicos, isto. Depois embaixo aqui, ó, nós temos o que? Revistas, tá vendo? Ó, revistas. É uma coleção, tá? Então, vamos escrever coleções. Coleções. E aqui nós temos o que? Pode ser o pai da criança que está contando algo aqui para ele, né? Que faz parte da história, num lugar onde nós temos instrumentos musicais, como o violino aqui, tá?
Então, isso daqui é uma tradição oral. Por quê? Porque está contando aqui um pouquinho da história desses objetos. Certinho? Página 114. Vamos para a última página da nossa correção. Observe as duas telas. Nós temos a primeira tela aqui, do Vicente Van Gogh, O Semeador, 1888. Então, ele pintou essa tela no ano de 1888 e deu esse nome aqui, ó, O Semeador. Então, a imagem aqui está retratando aqui um homem que está plantando aqui, né? E aqui nós temos a imagem do dia, do sol que ele fez aqui no fundo. Aqui nós temos até uma moradia, dá pra gente ver a moradia. Uma outra imagem que ele também pintou, Vicente Van Gogh, é A Noite Estrelada. Então, a imagem de uma noite no ano de 1889. Aqui ele fez o céu à noite. Aqui no fundo a gente vê várias residências, várias casas, né? Aqui está parecendo aqui não sei, né? Um tronco, né? Bom, qual o autor das duas telas? Então, o nome do autor é o Vicente Van Gogh. Então, Vicente Van Gogh é o nome do autor das duas telas. Isso. Deixa eu aumentar aqui a letra e colocar na cor vermelho. Beleza. Qual a diferença de tempo entre as telas? Então, uma tela ele pintou no ano de 1888 e a outra tela ele pintou no ano de 1889. Ó, 88 para 89 passou um ano, tá? A diferença é de um ano. Isso. Como você percebe o tempo retratado nas telas? Como que você percebe o tempo aqui? Através do quê? Aqui está falando sobre o tempo que está falando do dia, mostrando aqui o sol que representa o dia, e aqui está tudo escuro, representando a noite. Então, o tempo está sendo retratado nas telas através do dia e da noite. O que você prefere, noite ou dia? Por quê? Então, resposta pessoal aqui. Tem gente que gosta mais do dia, porque no decorrer do dia dá para fazer muita coisa. Tem gente que já prefere a noite para dormir, tá? Bom, resposta pessoal. Finalizamos aqui então a correção no livro de História sobre, né, a história que acontece aí no decorrer do tempo. Nós vamos agora para a nossa parte 2 da nossa aula de História. Então, continue com o livro em mãos para a gente dar continuidade à nossa aula.